Olá, pessoal, tudo bem aí? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Sob Pressão, o videocast da Pirelli. Aqui a gente aborda vários temas e o tema de hoje é muito legal e muito interessante. A gente vai falar sobre cidades inteligentes. Nossa, só essa pauta já vai render um podcast aí de umas 2 horas, hein? Brincadeira, nosso convidado já tá olhando aqui. Pelo amor de Deus, eles vão me prender aqui. Mas não. Depois a gente pode fazer a edição 2, 3, 4. Aqui ao meu lado tem Roberto Falkenstein. Ele tem 40 anos de Pirelli e hoje ele é consultor da Pirelli para a área de tecnologias inovativas, então acho que vai ter um cross de informações muito legais dele com o nosso convidado, e hoje a gente está num formato aqui meio à distância, espero que quem esteja assistindo goste também, usando a tecnologia, né, para encurtar as barreiras aqui. Exato. Bem-vindo, Falken. Olá, será um prazer aí a gente conversar sobre isso daqui, que vai falar tanto sobre o futuro, né? O futuro é conosco. Estamos já hoje pensando no pneu do futuro também. Exatamente. E nosso convidado de hoje é bacharel em Ciências da Computação, com MBA em Governança e TI, é mestre em Diretrizes Estratégicas de TI e em Transformação Digital. Ele tem 2 certificados importantes, o Mobility as a Service, emitido pelo EIT Urban Mobility, uma iniciativa do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, e um sobre o tema da nossa conversa, Cidades Inteligentes, Gestão de Infraestruturas Urbanas Inteligentes, emitido pela Escola Politécnica Federal de Lausanne, uma prestigiada universidade pública na Suíça. Ó, que chique! Seja bem-vindo, Wellington Costa Monteiro. Obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e agradeço a oportunidade de a gente compartilhar um pouco aqui, trocar bastante ideia aqui sobre futuro, né? Muito legal ter sua presença aqui, eu acho que é um tema muito recorrente e que ele se transforma também muito rápido, né? Quando a gente pensa, sei lá, há 10 anos, quando a gente falava em cidade do futuro, quanto isso já se transformou. E vamos começar perguntando, né? Esse termo, cidades inteligentes, como isso entrou na sua vida, Wellington? Na verdade, esse tema entrou em virtude da questão da mobilidade, né? A questão da mobilidade urbana, ela está totalmente relacionada à questão das cidades inteligentes, e a partir daí comecei a aprofundar, me despertou interesse pelo tema. E tem o outro lado, né, que além da questão profissional, é a questão do nosso dia a dia, porque cidades inteligentes afetam o nosso dia a dia. Então, isso também é um motivador forte para entender bem e como a questão da tecnologia ela é fundamental, é um pilar essencial para a questão das cidades inteligentes. Isso aí também corrobora para essa iniciativa de buscar conhecer um pouco mais, ver iniciativas no mundo todo que têm dado certo e as que dão errado também, que a gente aprende com os erros, né? E a gente tem até exemplo aqui recente, como eu estava comentando antes aqui, né, no off aqui de Curitiba, que foi eleita agora recentemente a cidade mais inteligente do mundo, né? E aí a gente tem um exemplo aqui dentro de casa, no Brasil, e demonstrando que essa questão da tecnologia, das informações, realmente elas tendem a definir o nosso dia a dia, nosso cotidiano, nosso futuro. Tá brincando, não sabia dessa informação. Me conta um pouquinho mais sobre Curitiba, porque a pergunta que eu tinha aqui para fazer para você era como e quando você via as cidades inteligentes do Brasil. Porque quando a gente fala em outros países, né, isso é mais factível. E aí, quando a gente fala em Brasil, a gente acha que está muito longe, mas não. Não. Curitiba, na verdade, já é a 5ª vez aí que ela está nesse cenário aí da disputa das cidades mais inteligentes do mundo, né? E é um projeto, né, o que é importante, que toda cidade inteligente ela não é do dia para a noite. Isso é um processo que tem que ser ali dia a dia, é uma constância e fatalmente o poder público tem papel decisório nisso, né? Porque são as iniciativas do governo, os incentivos que promovem essa questão de inovação. Pegando o exemplo de Curitiba, eles têm desde programas voltados para a cultura, né? Relacionados à questão da cidade inteligente, à questão da inovação. Então, eles têm fomento de inovação para justamente promover essa constância. Que eu falo muitas vezes que o difícil, chegar lá é difícil, mas manter lá é mais difícil ainda, né? E Curitiba, para se manter nesse status quo que ela tem atualmente de cidade inteligente, ela tem várias iniciativas interessantes que já tem algum tempo no Brasil e que é um exemplo até para outras cidades do mundo. E quando a gente fala em cidades inteligentes, sobre o que exatamente a gente está falando? Porque, né, a gente sempre pensa numa coisa meio Jetsons, né? Pô, aquela coisa do futuro. E a gente sabe que há
transmissão, né, a velocidade e o tanto de dados que a gente consegue armazenar e coletar fazem com que as cidades, né, sejam conectadas. A gente está falando de um pneu como o Cyber, por exemplo, que tem uma inteligência ali com sensores que passa essa informação para o carro, que pode passar para um outro carro e assim vai. Mas não é só isso, né? A gente está falando também de infraestrutura, dessa parte cultural. Como que é isso? É importante frisar que é o seguinte, né? Historicamente, a gente perpassa a inovação e o que a gente chama de transformação digital. E eu falo muitas vezes, né, que a gente fala de transformação digital, a gente vê muito digital e pouca transformação, sendo que o digital ele é apenas o meio para que a transformação aconteça. Então, por isso que a questão cultural realmente é uma mudança de mindset ali, de mentalidade, que eu acho que a primeira coisa que tem que acontecer, porque a tecnologia a gente gosta muito, né? É muito bom a tecnologia, mas ela é apenas um meio para se conseguir chegar a algo. Então, se isso no mercado e no caso das cidades, né? Quando a gente está falando de cidades inteligentes, basicamente nós estamos falando de um processo de transformação digital nas cidades. E aí volta no que eu disse anteriormente, é realmente como transformar, né? Eu trabalhei quase 12 anos no governo, era superintendente de governança no governo, e uma das coisas que a gente via no governo é tentar tirar essa burocracia, porque existe excesso de burocracia, né? Não a burocracia em si, mas excesso de burocracia em alguns processos. Se você não pensa de forma disruptiva, você simplesmente vai digitalizar o que já existe. Não, agora eu vou passar todo o processo, o cara não vai ter que trazer o xerox, você vai ter que simplesmente fazer o upload. Você não mudou muita coisa, né? Você simplesmente está pegando um processo e não tá transformando ele de fato, você está apenas digitalizando. Essa é a grande questão que eu vejo, e um grande dificultador já respondendo a sua pergunta em mais detalhes, porque algumas cidades têm dificuldade. É porque muitas vezes estão pensando no digital, mas não estão pensando na transformação. E a transformação ela é maior. Ela envolve, como você comentou, né, a questão da infraestrutura, da comunicação, e a grande questão, e a grande pergunta, né, até nesse curso que eu fiz na Suíça, né, a grande questão no mundo é quem é o dono do dado? Eu vou gerar as informações e quem vai gerenciar isso? Quem é responsável? Esse dado pode ser vendido, comercializado ou não? Se for, é quem que vai ser responsável? Então, existe ainda arestas, né, que têm que ser respondidas, mas tudo isso perpassa, para mim, no meu primeiro pilar, que é a mudança de mentalidade. A partir daí, a tecnologia ela só vem para agregar e potencializar essa questão das cidades, a exemplo de Curitiba, que isso tem sido feito, e, obviamente, a questão dos dados ela é fundamental, porque é através dele que você consegue saber onde você está e para onde você quer ir, né? Caramba, eu já tinha várias outras perguntas, mas vou deixar o Falken falar um pouco aqui também e te perguntar. Vai lá, Falken. Então, por exemplo, hoje se fala muito da tecnologia 5G, né? E nós mesmo, Pirelli, temos um pneu aí, como a Karina já comentou, né? O Cyber, que nada mais é que um sensor ali dentro que percebe todas as condições aí que o pneu está sofrendo, né? De temperatura, de pressão, de aspereza, né? Que ele está passando do asfalto, se está escorregadio ou não. E com tudo isso ele consegue transmitir, né? Através da rede 5G, para uma antena que, por sua vez, pode transmitir isso para outros veículos e, assim, os veículos que viriam atrás já estariam recebendo a informação de que, por exemplo, tem uma poça d'água ali na frente e reduz a velocidade porque tem uma poça d'água, né? Então, essa é uma ideia que nós, da área de pneus, temos aí das cidades futuras, cidades inteligentes aí. É mais ou menos por aí ou não que vocês estão trabalhando nesse sentido? Não, sim, com certeza. Aí sim que você deu um exemplo prático do que a gente vê o que cidade inteligente de fato é, se considera inteligente. A partir do momento que você utiliza as informações do seu dia a dia para justamente promover ali questões de melhorias, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Você deu o exemplo aí da poça d'água, né, mas a gente pega o exemplo de buraco nas estradas, né, então a gente já vivenciou isso aí. Exato, também, sim. É uma situação que pode justamente indicar ali iniciativas, né, do governo, enfim, e até evitar acidentes, né? Se você pensar bem, teve situações aí que elas até extrapolam um pouco mais do que a gente pensa. Eu falo muito que toda tecnologia, quando surge disruptiva, né, pegando o exemplo do smartphone que surgiu em 92, mas nós tivemos soluções totalmente disruptivas 12, 14 anos depois, é que muitas vezes a gente ainda não tem a dimensão do que aquilo né, o impacto vai ter no futuro. O 5G, a gente sabe que isso obviamente vai trazer um ganho, o que você falou aí, para mim é fundamental. Acho que uma cidade inteligente precisa de corpos inteligentes ali, né? Objetos inteligentes. E justamente para contribuir com as informações e ela conseguir ter uma visão do que está acontecendo. Então, carros inteligentes, para mim, é o cenário. Por exemplo, hoje, né, a gente sabe que alguns semáforos já têm um certo tipo de inteligência, de fluxo de veículos. Sim. Mas eu acredito que essa informação aí do dia a dia, do cotidiano, ela tende a gerar aí um insumo muito importante
para que, de fato, a gente consiga trabalhar os dados e ter as informações para que possa aí, de fato, tornar a cidade inteligente, né? A sustentabilidade, Wellington, também é um quesito importante para uma cidade ser considerada inteligente? Sim, inclusive, sustentabilidade foi o quesito que mais pesou no caso da decisão de Curitiba, só para você ter uma ideia. Essa questão do ESG que a gente está vendo muito, né? Por que que a gente fala assim, mas tem tanta cidade no mundo, mas por que Curitiba, né? É justamente o que eles avaliam nesse processo, é justamente qual que é a constância e a mudança que as cidades estão promovendo. Tem cidade que já está no seu status quo, tem toda uma parte ali, né? Mas a Curitiba está trazendo muita coisa de sustentabilidade ali, e isso tem sido chave hoje, né, nas organizações e vários incentivos de governo. No mundo, inclusive, já existem vários programas, não somente para a parte de tecnologia, inovação disruptiva, mas também para sustentabilidade, né? Então, cidade inteligente tem que ser sustentável, né? A gente está pegando o exemplo de Curitiba novamente, lá tem um parque gigantesco lá de captação de energia solar, geração da própria energia para muitas outras coisas, e ela é muito pioneira em algumas situações que ela tem vivenciado no dia a dia, que até ajuda aqueles menos favorecidos, seja para a questão da conectividade, na questão de serviços básicos, né, dentro do que tem a cidade permitido. Então, Wellington, uma pergunta, então, como funciona um pouco todo esse mecanismo de trabalho da cidade inteligente, digamos assim, até que seja implementada essa cidade inteligente, vamos dizer assim, porque, por exemplo, nós trabalhamos na área de pneus, além do Cyber que eu já comentei aqui, tem um outro, vamos dizer assim, um outro aplicativo no pneu, que é avisar o motorista caso ele tenha colocado um pneu errado no carro. Então vamos supor assim, né? Você acho que já viu aquele pneuzinho mais estreito que alguns veículos vêm, né? Chamado spare tire, um pneuzinho de step provisório, vamos dizer assim no português, vai. E aí, por acaso, a pessoa colocou, né? Aconteceu de furar o pneu, não tinha um pneu de tecnologia antifuro como nós produzimos, que é o Silver Inside, mas vamos supor que ele furou lá, teve que trocar, pôs esse pneuzinho mais estreito. Só que esse pneuzinho limita a velocidade do veículo, quer dizer, a pessoa não poderia andar mais que 80 por hora. Só que eu já vi várias vezes pessoas andando em estradas normais aí, em velocidades muito acima, porque ela acaba esquecendo. O pneu dá uma certa garantia de estabilidade, etc e tal, ele acaba esquecendo, e o risco é que, de repente, numa manobra de emergência, esse pneuzinho não responda, esse pneu mais estreito não responda como deveria. Então, nós desenvolvemos uma tecnologia que esse pneu conversa com o carro e fala, opa, não posso passar dos 80 por hora. Lembra que você está com um pneu provisório aqui, que você vai ter que trocar ele daqui a 40 quilômetros ou 50 quilômetros, algo desse tipo, né? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, já que falamos aí de material sustentável, né, nós mesmos temos metas de trocar os materiais hoje de origem fóssil, principalmente, mas por materiais mais sustentáveis. Por sorte, o pneu ele já tem uma parte de borracha natural, que é um material sustentável do ponto de vista ecológico, né? É uma extração natural, digamos assim. Mas nós temos desenvolvendo várias matérias-primas para substituir as resinas, enfim, tudo, os aditivantes que vão na massa do pneu, no composto do pneu, tudo isso para que o pneu seja ecologicamente mais correto e cada vez polua menos, inclusive baixa resistência ao rolamento, que é uma coisa que o pneu tem que ter, né, para oferecer menor resistência a esse rolamento e assim economizar combustível e poluir menos. Ou seja, a iniciativa privada, vamos dizer assim, ela vem de um lado. Aí você comentou do governo. Como isso acontece, essa interação para que tudo flua perfeitamente? Esse é o grande desafio, esses pilares aí, né? Governo, iniciativa privada e sociedade. Exato. Cruzar essas informações, né? Existe um conceito muito forte que é o seguinte: o que se tem criado dentro de um conceito de cidade inteligente, a gente chama de data layer, né? Que é uma camada de dados onde essas informações, seja da iniciativa privada, seja do governo, ou seja da sociedade, elas possam ser compiladas, vamos dizer assim, num grande painel de informações, e essas informações possam ser consumidas de acordo com a necessidade desses itens. Ou seja, a informação que você fornece, você também acaba recebendo de volta. Esse exemplo que você comentou aí, né, de um pneu inteligente, também você pode pegar outras informações ali que podem estar alimentando esse sistema e ser um sistema aí, vamos falar assim, de via de mão dupla, né? Você fornece algumas informações e recebe. Inclusive, essa é a grande discussão e sugestão para resolver esse impasse de quem é o dono da informação. Falei, a partir do momento que eu estou fornecendo informação, eu também posso consumir essa informação. E a questão da sociedade é fundamental. Só para você ter ideia, também existem iniciativas que as pessoas andam com um dispositivo na mochila, na roupa, enfim, para poder ver a qualidade do ar
e esse dado alimentar essa informação dentro de uma plataforma. Então, essa tríade aí, né, entre sociedade, iniciativa privada e governo, ela tem que caminhar junta. Fatalmente, o governo tem que puxar essa rédea, porque tem iniciativa que o governo toma ou deixa de tomar que afeta diretamente as outras partes, né? Mas o que é interessante na questão da cidade inteligente, que iniciativa como a de vocês aí, ela pode ser a iniciativa que vai ser a precursora, vai ser assim o primeiro ponto ali para poder buscar trazer essas informações. E só para concluir aqui, uma coisa que é muito interessante, diferente do que muita gente imagina, as cidades menores, elas são mais, vamos falar assim, entre aspas, fáceis de você promover a ela um status de cidade inteligente, justamente porque a grande dificuldade de se tornar uma cidade inteligente é a questão de toda aquela infraestrutura. Então, cidade com infraestrutura menor, você tende a conseguir trabalhar mais essas informações. Então, é só para frisar essa questão aí, mas nessa tríade aí, realmente vai ter essa camada, vai ter esse dado, alguém vai ter que gerenciar isso, mas o que eu vejo é justamente essa troca de informações. Você fornece informações, consome informações, seja sociedade, seja governo, seja a iniciativa privada. E agora, Wellington, puxando esse mesmo gancho dessa pergunta, mas trazendo um pouquinho mais também para a questão da mobilidade, né? Porque uma cidade inteligente, acho que um outro pilar importante também é o da mobilidade. E como que você enxerga os carros sendo integrados a esse ecossistema da cidade inteligente? Eu vejo assim, muitas possibilidades, né? Acho que um grande desafio de mobilidade que a gente tem hoje é justamente por não ter informação para que isso seja coordenado. Eu acho que a gente está num nível de tecnologia, né, que a gente consegue, a partir do momento que conseguir capitanear essas informações, gerenciar essa fluidez aí, né? Quantas pessoas a gente conhece no dia a dia e fala assim, não, se eu sair 10 minutos de casa mais cedo, eu não vou pegar trânsito. Então, se todo mundo pensar da mesma forma, a coisa complica. Mas imagina a situação no futuro que as pessoas, você já sabe para onde você vai deslocar, você está com o seu veículo, você sabe a hora que você tem que chegar ou não tem que chegar, você não tem um horário pré-definido, você tem uma margem de tolerância. Isso tudo dentro de um sistema inteligente, né, apoiado agora com a grande questão da inteligência artificial, né, que eu acho que vai ser uma precursora dentro dessa camada de dados, que assim, tem informação é bacana, mas tem que trabalhar isso. Eu acho que humanamente é impossível fazer isso. Eu acho que vai ter que usar a inteligência artificial, né, principalmente a generativa agora, para compilar isso aí. Mas imagine você sair de casa sabendo que horário que você pode sair, e se você tem que parar em algum lugar, o lugar que já tem a vaga de estacionamento do seu carro, que você já pode ter pago a vaga e chegar naquele lugar e deixar seu carro naquele momento, e outra pessoa sabendo que naquele momento você vai retirar o carro, enfim. Imagina essa situação toda funcionando, essa fluidez de informações, e estar ali a tempo e a hora. Então, a questão da mobilidade, né, eu estou pegando um gancho nisso, mas dentre as outras, o que eu vejo é justamente essa falta de integração de informações. As pessoas, na verdade, quem tem que fazer esse trabalho todo hoje, basicamente, é o próprio usuário, né? Ele tem que prever o tempo que sai, ele tem que prever onde que vai pegar. Então, imagina se você tem isso, a cidade trazendo essa informação. Pegando até um gancho aqui lá no Canadá, tem um amigo meu que mora lá, o pessoal, quando tem qualquer mudança lá relacionada a trânsito, as pessoas que estão cadastradas lá no sistema da prefeitura, elas recebem informações, principalmente aquelas pessoas que podem possivelmente passar naquele trajeto, não é todo mundo, não é spam, não manda mensagem genérica. As pessoas passam aquele trajeto, elas recebem informativo dizendo, ó, no período X aí vai ter uma obra nessa rodovia, nessa estrada, nessa rodovia, enfim. Essa obra foi custeada pelo tal coisa do governo, fala de onde tirou a obra, vai ficar tanto tempo, e aqui estão as rotas alternativas para você chegar onde você quer. Então, assim, é nesse sentido que eu vejo que as cidades vão caminhar. E, obviamente, que vocês falaram ter os IoTs, né, dispositivos inteligentes em todas as partes, conversando e apoiado, aí para mim isso é essencial, com a questão da inteligência artificial, de fato a gente vai evoluir. Porque eu acho assim, a gente tem muita informação, falta agregar as informações e falta processar as informações de forma inteligente, né? Eu acho que aí vai ser um grande ganho. E aí a mobilidade já vai dar um salto, na minha opinião. Ela vai passar para outros patamares que a gente não tem hoje. Em quanto tempo você enxerga essa mudança acontecendo, Wellington? Essa pergunta que a gente brinca, né, aquela pergunta de $1 milhão, né? Eu vejo assim, as iniciativas estão acontecendo. A questão da celeridade, né, do processo depende muito, como falei, né? Eu não sei se é felizmente ou infelizmente, a gente depende muito das iniciativas, principalmente de políticas públicas, para que fomentem essas questões, né? Os incentivos e tudo mais. Mas eu vejo que a gente está caminhando bastante aí, né? Mas a gente tem que pensar muita coisa para poder a coisa acontecer. Vou dar um exemplo que é muito interessante, que às vezes as pessoas não percebem. A gente fala muito de carro elétrico, que é uma coisa que está aí e tal, bacana e tal,
Mas o pessoal não pensa que se daqui a 2 anos, por exemplo, metade da frota do país se tornasse veículos elétricos, nós não teríamos energia suficiente para poder alimentar tanto carro. Então, assim, então, como é que você pensa nessa infraestrutura? Mas eu acredito que, assim, no universo aí sei lá, de 4 a 5 anos, a gente já esteja em outro patamar. É aquela situação, com os dados e com a inteligência artificial, talvez a gente não tenha a cidade inteligente, mas nós vamos ter todas as informações suficientes para saber o que a gente precisa para tornar aquela cidade inteligente. Eu acho até, assim, com o uso de aplicativos, né, trazendo isso para uma menor escala, mas você vê o tamanho da frota de São Paulo e quantas pessoas estão no trânsito simplesmente dirigindo ou ouvindo um podcast focadas em outra coisa, seguindo o que o aplicativo manda ele fazer, ali o caminho, né? Às vezes a pessoa nem está prestando atenção. Então, imagina quantos dados, por exemplo, um Waze capta ali a cada segundo de tantos motoristas circulando pela cidade de São Paulo. Deve ser um montante gigantesco. Então, de repente, até os próprios órgãos governamentais fazendo algum tipo de parceria com empresas privadas, de algum tipo de inteligência, talvez acelere um pouco um processo que, por questões burocráticas, possa ser mais moroso também, né? Não, justamente. E o que vocês comentaram isso, por exemplo, na iniciativa de você do pneu, eu acho interessante porque quando a gente está falando de um aplicativo como o Waze, ele é obviamente interessante, né? Não se discute aí o benefício que isso tem, mas ele é restrito a partir do momento que só tem informação a partir do momento que as pessoas utilizam, né? Então, assim, tem uma restrição. Quando você começa a colocar dispositivos de forma mais geral, você vai começar a ter outros tipos de informações ali que vão alimentar aquele processo, né? Quando a gente está falando, por exemplo, tá falando de mobilidade, né? O Waze, o cara dificilmente com a bicicleta está com o Waze, mas pode estar, né? Mas enfim, aí um cara com a bicicleta que está com um IoT, onde tem bicicletas ou outros tipos de veículos, né? Como o próprio transporte público, os ônibus, enfim, os trens urbanos. Então, se você começa a compilar essas informações, você vai chegar para um outro nível de tratativa. Mas o que você falou é fato, né? Acho que a questão da facilidade da tecnologia, do atual aplicativo, e que a população já possa fazer isso aí já traz um ganho muito grande, né? Pegando até um exemplo que eu comentei anteriormente com vocês aí do pneu identificar buraco, né? Um dos aplicativos que fez mais sucesso nos Estados Unidos foi um aplicativo que o cara colocava no carro e ele mostrava os buracos nas estradas. Nossa, excelente! Quem dava informação, na verdade, era o próprio usuário. E aí o cara falou, não, eu quero dar informação porque eu quero ser beneficiado pelo uso dessa informação também. Né? Só dando um exemplo. Então, corrobora com o que você comentou, que, obviamente, como eu falei lá nos pilares, a sociedade faz parte disso, porque ela tem um conjunto de informações muito interessantes que podem alimentar isso. E vão desde a mobilidade em si, mas a qualidade de serviço, a questão de segurança. Né? Então, tem muita coisa interessante aí que está nesse arcabouço, aí, vamos dizer aí, que a sociedade, através do dispositivo móvel, ela pode contribuir aí para informações para uma cidade inteligente. Nossa, dá até uma bugada na cabeça, né? Eu tô lembrando, assim, de algumas oportunidades que eu tive de visitar a CES, né? Aquele evento de tecnologia em Vegas, e eu sempre saí dessas coberturas muito afetada, assim, né? Pensando, nossa, se realmente todas essas ideias forem colocadas em prática, eu não sei o que vai acontecer, né? Mas é um processo, eu acho que vai caminhando, né? A própria sociedade, as novas gerações também vão chegando com um chip diferente aí também, preparado para essas iniciativas, né? Não, sim, eu já participei de uma startup, por exemplo, na área de saúde, para resolver um problema muito básico, que é a questão de ambulância. Porque imagina o trânsito de São Paulo, uma pessoa está ali numa ambulância que não está sabendo, ela quer chegar em um determinado local e não tem informação de como é que está a vida, o trânsito e tudo mais, e poderia ter feito um caminho diferente e ali pode ter perdido uma vida justamente por não ter uma informação. Então, a gente está pegando um exemplo e a gente, igual você falou, né, dá uma bugada porque essas possibilidades são muitas. Mas eu acredito que realmente, assim, pensar na cidade inteligente é isso, é trazer essas informações, é melhorar a vida das pessoas, né? Existe uma palavra-chave quando a gente fala de cidade inteligente, que não é tecnologia, não é nada disso, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. É simples assim, é isso que é o objetivo. Se isso tiver trilhado, né, for a diretriz principal aí de qualquer plano, projeto de governo, enfim, está no caminho certo. Fora isso, aí eu acho que pode ser mais a gente fala, né, mais questões cosméticas ali, mais para poder dar um enfeite, mas se tiver voltado para a qualidade de vida das pessoas, né, isso é fundamental. Aí fica até a sugestão aí, né, se você botar um pneu desse inteligente, uma questão das viaturas, nas ambulâncias, você pode até contribuir aí para que vidas sejam salvas, né, quando você tiver uma informação aí com relação à questão do trânsito e outras situações aí. É curioso, né? Porque volta um pouco naquilo que a Karina comentou, né? Tá bom,
aparentemente as tecnologias estão evoluídas, né? Quando você olha o carro hoje, tem o pneu inteligente, aí o carro também tem já controle de estabilidade de suspensão, caso, né, aconteça uma manobra ali muito drástica, digamos assim, ele segura um pouco a motorização. Já existem aí, como falamos aí, tecnologia 5G, enfim. A questão é que precisa acelerar tudo um pouco, parece, porque bate até um pouco de ansiedade, porque você fala assim, puxa, a tecnologia está vindo, está chegando, e esses dados estão aí já hoje disponíveis, né? Está todo mundo aí rodando, emitindo dados a cada microsegundo, se quiser, né? Então, seria uma questão de repente, acelerar tudo para a gente ter realmente a cidade inteligente o quanto antes, porque principalmente nós aqui em São Paulo estamos esgoelados pelo trânsito, que nos consome horas e horas todos os dias, né? E o tempo para mim é o nosso bem mais precioso, né? De todos que a gente tem, o bem precioso é o tempo, porque a partir desse tempo que a gente consegue tudo, né? Seja até mais tempo para a família, a gente consegue através do tempo que a gente está disponibilizando ali do dia a dia nosso aqui. Excelente. Ok. Falque, mais alguma pergunta? Não, acho que é isso mesmo. Bom, Wellington, como o tempo é precioso e a gente não compra tempo, quero te agradecer muito pelo seu tempo aqui, foi muito legal esse papo. Quero deixar uma dica também para quem está acompanhando aqui o podcast, né? A gente falou dos aplicativos e de tudo que a tecnologia até traz para, no final, entregar uma melhoria aí na qualidade de vida para as pessoas. A Pirelli, além de infinitas tecnologias que a gente já comentou aqui em vários episódios, tem também um aplicativo de realidade aumentada. Então, se você que está nos ouvindo e está assistindo tem dúvidas, não quer perder o seu tempo de ir até uma loja, olhar pneu a pneu, baixa aí o aplicativo e olha, tá tudo lá em 3D, tem várias informações, então tem muita coisa acontecendo aí para melhorar mesmo a nossa vida. Wellington, adorei esse papo. Obrigada demais. Muito obrigado, Wellington. Muito obrigado aí pela participar desse bate-papo aqui. E uma pergunta aqui, para quem quiser saber mais sobre esse tema, a gente estava conversando e eu estava aqui pesquisando Curitiba, cidade inteligente, não sei porque eu fiquei já interessada. Aonde a gente pode buscar mais informações sobre esses temas? Então, existem vários fóruns aí relacionados à questão de cidades inteligentes, né? Existem, inclusive, grupos no Brasil, aí, alguns abertos, alguns fechados. E aí depende muito daquele aspecto, né? Se você a gente está pensando uma coisa mais ampla, de dados abertos e tudo mais, ou uma coisa mais fechada. Então, existe iniciativa do governo e iniciativas do dia a dia. Um caminho que eu sempre falo é o pessoal que a gente usa muito contato ali no LinkedIn, e ali existem várias iniciativas que são divulgadas e publicadas ali, um canal de contato fantástico. E é através dali que realmente eu consigo ter esses contatos e oportunidades. Foi através dali que conheci esses cursos, enfim, e ali também eu faço contato, né? Então, é um caminho que eu acho interessante, porque ali é uma plataforma viva, então você consegue ter informação. Mas existe também um site, né, que é o chamado Smart Cities, né? Esse site já tem lá as informações, como é que funciona o ranking, e, inclusive tem um vasto conjunto de informações para a pessoa saber assim, por onde começar isso, né, esse assunto e tudo mais, entender um pouco como é que esse ranking funciona e tal. Então, esse site também traz essas informações, tá bom? Eu também agradeço a oportunidade aí, o bate-papo é sempre bom, né? Como professor, eu sempre gosto desse bate-papo do dia a dia, trazer isso aí, e usar a tecnologia para aquilo que ela é feita, né? Igual eu falei, né? Não é... O que a gente fala para cidade inteligente é para tudo, né? Acho que a questão da tecnologia tem que ser para melhorar a vida da gente, do dia a dia, e a gente tá certeza que está no caminho certo com relação a isso. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada também a quem está acompanhando aqui. Então, se você tem dúvida, vai lá, Smart Cities, eu já entrei aqui no site, já estou de olho. E se você quiser saber sobre pneus, @Pirelli_BR, entra lá no Instagram, pode mandar uma mensagem lá no inbox. E se você quiser, fala comigo também, @KS1951. Um beijo para vocês. Obrigada, Wellington. Obrigada, Falken. E até o próximo episódio.